Já está no ar o Insight aqui na Alma e Consciência TV. Eu sou o Flávio Siqueira e estou feliz demais esse momento. Eu sei que você agora, independente de onde esteja, né, está cheio de distração aí do seu lado. Essa é uma recorrência em nossos dias, a gente vive assim, então exercite-se. A gente vai se descondicionando da distração na medida em que nos exercitamos. Então eu te convido, eu te provoco a se exercitar agora. Fique aqui comigo. Eu não vou tomar muito tempo, não. Eu quero conversar com você e fazer uma proposta, pode parecer de político, mas não se assuste que não é o meu caso, não, de como melhorar o Brasil e o mundo, por que não? Como é que a gente pode ser relevante no nosso país que vive um momento difícil, politicamente falando, economicamente falando, institucionalmente falando, socialmente falando, momento de crises em vários níveis, embates em vários níveis, confusões em vários níveis, e quando a gente vive o acirramento de um cenário como esse, é natural que as pessoas se tornem mais desesperançosas, mais céticas. O que se reflete hoje, por exemplo, nas instituições de maneira geral, não deixa de ser um sintoma desse ceticismo mesmo, daqueles que num determinado momento depositaram sua esperança em um candidato, em um partido político, em uma ideia, e com o tempo foram vendo que as coisas não eram bem assim, né? E isso vale para todo mundo, eu não estou me referindo a A ou B, seja quem for. Quando você projeta sobre no partido, ou a ideologia de esquerda, ou a ideologia de direita, ou a ideologia, e vai vendo que isso não vira, né? Isso vai gerando duas coisas, uma ou outra, ou ceticismo, ou vai lhe tornando um ser simplesmente não se importa. Vai fazendo com que você simplesmente se modele em nome dos seus interesses e tanto faz, né, a viabilidade real daquela ideia, você já sabe que aquilo não é mais real, mas você simplesmente está em nome do seu interesse. Aí você fala assim, eu faço o que dá, eu faço o que posso. E isso os mais bem intencionados. E nesse caso eu me refiro especificamente aos políticos bem intencionados, né? Eu vejo às vezes políticos experientes e aparentemente até bem intencionados, inteligentes, e às vezes eu fico me questionando, esse cara sabe que isso que ele está falando é inviável, ele sabe. Ele sabe que não dá para fazer isso que ele está propondo, ele sabe. E por que tenta? Por que discursa? Por que está se esforçando dessa maneira? Aí tem vários componentes, da vaidade, a sede de poder, aquele que se resignou diante das impossibilidades e limites a pensar, sobretudo, naquilo que eu ganho. E aí vai, você pode incluir a vaidade, pode incluir o poder, às vezes não é nem dinheiro, às vezes o cara nem rouba, não é desonesto, pode ser também. Mas os aplausos, as apreciações, os holofotes já são suficientes para que determinadas pessoas se mantenham ali totalmente cínicas em relação a isso. Bom, não é só política, isso pode acontecer em qualquer área da vida e acontece com muita frequência, às vezes até num relacionamento, marido e mulher que já perdeu todo o vínculo, toda a esperança, todo o amor, não tem amor, mas por conveniência, por conivência, por medo, enfim, as pessoas se mantêm ali apoiadas uma na outra e se uma das duas se mexe um pouquinho, vum, cai. Porque já não há mais raiz, né? É somente o apoio nessas fragilidades. Então, a gente muitas vezes olha para a nossa vida dessa maneira e o nosso país hoje, na minha opinião, reflete esse olhar. Isso está presente em tudo. A gente deixou de acreditar nas instituições porque um dia nós depositamos sobre elas muita expectativa. O tamanho do nosso ceticismo, seja lá em relação ao que for, é proporcional à expectativa que eu projetei sobre aquilo. É a coisa da paixão. A mulher ou o homem apaixonados platonicamente por um outro que jamais terão, poderão ter por qualquer razão, ao perceberem que essa paixão não é correspondida, transformam em ódio. Isso é natural, é básico, é normal. E aquele objeto de desejo vira objeto de repulsa. Se eu não posso tê-lo ou tê-la, então lhe odiarei. De maneira trágica, isso acontece muito nesses casamentos que terminam com morte, ou namoros, ou noivados, a mulher. Geralmente a mulher é que se separa do marido e o cara, com um sentimento de posse, tomado de uma ira irracional,
achando que é dono da mulher, pensa, se eu não posso, ninguém mais poderá. E ele vai lá e mata a mulher e se mata, mata filhos. Às vezes gente aparentemente equilibrada, né, mostrando a instabilidade desse olhar que se projeta nessa proporção, expectativa e decepção. Então a gente olha hoje para as instituições do nosso país, políticas, religiosas, sociais, as ONGs, e projetamos sobre elas o nosso ceticismo, a nossa desconfiança. Isso não é à toa, obviamente, mas na mesma proporção que um dia esperamos que elas nos salvassem. Né? Os discursos políticos, por exemplo, veja os partidos que são eleitos. A última eleição, isso já estava muito claro, continua, né, infelizmente. Qual é o discurso? É messiânico. Eu salvarei os pobres, pobres contra ricos. Comigo serão felizes, sem mim serão infelizes. Sou eu, é o meu partido. Não existe um movimento de compartilhamento, de responsabilidades, de engajamento. Não. É sempre o discurso do Salvador. Isso é projetado na religião, isso é projetado na política, nas ações sociais. Quando tiver uma figura emblemática ali que catalise as esperanças do povo, esse terá poder sobre os povos. Corresponderá a pequenas expectativas, com pequenas porções, pequenos movimentos, mas é só até aí, né? Porque eu não posso ir mais além, porque senão perderei o povo, ou o grupo, ou as pessoas, né? Porque eu não estou me referindo só a político, das mãos. Eu preciso dessa manipulação. Leia 1984, George Orwell, Big Brother. Você vai ver um pouco dessa manipulação, nesse caso, de um partido, de um sistema, de uma ideia que corrompia a informação, o trabalho, o olhar das pessoas, o relacionamento das pessoas em nome da manutenção de um poder. Agora, como é que a gente faz para mudar isso, que é a proposta desse nosso papo aqui? Bom, você não precisa ser muito atento para entender que eu também sou um dos que não compartilha de muita esperança em relação às instituições, aos partidos políticos, aos agrupamentos que se colocam para melhorar as coisas, apesar de acreditar que tem o seu papel, tem a sua importância, tem o seu poder e de um jeito ou de outro, bem ou mal, na nossa sociedade, é assim que funciona, né? Não dá para simplesmente alguém falar, seria o ditador aqui, porque aí seria muito pior. A ditadura é bem pior em todos os aspectos. Então, como o homem, a gente falou sobre isso em outro programa, não consegue lidar com o poder é autodestrutivo sempre, o poder pleno sempre é autodestrutivo, então eu preciso desse compartilhamento. E onde há humanos, há esse tipo de coisa. Isso é um sintoma que não é da política, que não é da religião, que não é do partido X ou Y, que não é da esquerda ou da direita. E aí vai a minha crítica para aqueles que defendem o fim das esquerdas porque a direita assumirá ou vice-versa. Vamos matar as direitas porque a esquerda assumirá. Esses não percebem que tanto um quanto o outro é composto de gente. E o problema não está na direita ou na esquerda, não é o lado, são as pessoas. Então a minha proposta para você que se inquieta diante disso, de alguma maneira quer ser relevante no país, ou na vida, ou na sociedade, ou no prédio, ou na família, ou no grupo, ou no grêmio que você frequenta, mude as pessoas. Mas para mudar as pessoas, é fundamental o seguinte, esse não pode ser o meu objetivo. O dia que se tornar o meu objetivo, vou te mudar. A minha verdade, você entenderá. Me tornarei arrogante, me tornarei preconceituoso, me tornarei cruel, me afunilarei. O único jeito de mudar as pessoas, de mudar o mundo, de mudar o Brasil, e mudar os sistemas é mudar a mim mesmo. Mas eu não como? Como é que mudando a mim eu vou mudar o Brasil? Eu não tenho nenhuma diferença. Bom, é assim que os sistemas, que os poderes querem que você pense. Você não é nada, você é um número. É assim que eles lidam realmente com você. Mas você não tem ideia, que bom que não tem, do seu poder de desencadeamento de olhares, de subversão de um sistema maculado, de um sistema corrompido, a partir do momento em que um levanta a cabeça, enxerga, percebe e se coloca nas escolhas do dia a dia. Em cada pequena escolha, em cada prioridade, em cada olhar que você alimenta em relação à vida, todos eles, os cotidianos especialmente, os mais simples, a possibilidade de se mudar. E o que é se mudar? Não é usar uma roupa diferente de todo mundo, um cabelo, uma barba, não é isso, uma voz, uma linguagem. Isso é linguagem.
Isso é o de menos. Eu estou aqui com uma roupa normal. Né? O que é ser diferente? Ser diferente tem a ver com o olhar. E não estou falando dos olhos. Eu estou falando com o jeito que você vê, com o jeito que você enxerga, porque é isso que vai promover as suas escolhas, os significados que você, a partir de então, projetará em tudo. Cada evento, cada acontecimento, cada movimento, por mais sutil da vida, carrega em si bitrilhões de possibilidades. Cada um. Eu e você só vemos 1, 2, 3, 4 ali lá, mas todos eles carregam bilhões e bilhões e bilhões, e quanto mais amplitude de mente, de olhar pessoalmente tiver, mais possibilidades de encontrar significado em tudo. E aí não é uma questão de escolher mudar, é uma questão de ser diferente, de não necessariamente aceitar o fluxo da média, da massa medíocre que me empurra naquela direção, mas é ser vagalume. É ser luz com a pequena possibilidade que eu tenho de refletir alguma luz e fazer com que aqueles que ao meu redor, não porque olhem para mim, me admirarão e me seguirão, mas a partir do exemplo, a partir da gentileza, a partir da educação, promoverá rupturas concorrentes com sistemas que lhe prendem e lhe descaracterizam. Qual a amplitude disso? Qual a viabilidade prática para que de fato isso... O que vai acontecer a partir disso? Olha, eu não sei. Eu disse a você, eu não tenho nenhuma noção do desencadeamento que isso pode proporcionar. Eu não sei, eu vejo aqui, ó. Eu vejo imediatamente aqui no círculo das pessoas que convivem comigo, que eu encontro, eu só vejo aqui. Né? Eu, por exemplo, que tenho um trabalho público, mas que não me torna mais relevante nesse sentido, porque eu acho que a importância disso está no cotidiano, mas, por exemplo, eu tenho acesso a mensagens, a e-mails, a gente que me escreve, e eu tenho um pouquinho de dimensão do quanto isso chega, do quanto isso pode desencadear comportamentos, olhares, posicionamentos, posturas diferentes, mas ainda assim eu sei que é uma parte ínfima, não só porque os que escrevem estão em grande minoria, mas também porque eu não sei o que a partir do que eu digo aqui e de alguma maneira te toca. E mesmo que você amanhã não lembre mais, mas isso vai ficar em algum lugar, te movimenta de uma maneira diferente aqui, e esse movimento vai repercutir no teu filho, no teu amigo, no teu... e vai para gerações, e vai. E na minha opinião, essa é a única maneira que nós temos de mudar o mundo, de mudar o Brasil, de mudar o que quer que seja. Eu até entendo se você me perguntar, mas tudo bem, você está falando de uma maneira conceitual e distante, mas estamos falando aqui agora, como melhorar a inflação, como melhorar a política, como olhar a eleição, vai ter agora a municipal e depois a presidencial, o governo, e agora? Me fale de maneira imediata e prática. Bom, aí existem os meios, os caminhos políticos, as escolhas e o bom senso, e aí sinceramente não quero tocar nesse assunto hoje, porque eu acho que isso também é uma escolha pessoal. Não estou aqui para esse tipo de proposta, eu acho que com o bom senso, a gente vai escolher os melhores caminhos na medida em que eles vão se apresentando e vão se configurando diante da gente. Mas eu acho que a gente deve realmente pensar no que é verdadeiro, no que é eficaz, no que é relevante mesmo, para que nós tenhamos um Brasil, uma sociedade, um mundo, um condomínio, um grupo melhor. Tudo melhora quando a gente muda por dentro. O dia que eu deixar de guerrear comigo, eu estarei em paz contigo, eu não precisarei mais guerrear com todo mundo, no trabalho, com o chefe. As guerras dos países nascem da guerra das pessoas. O dia que eu estiver em paz e me amando, naturalmente eu te amarei, estarei em paz com Deus e com todos, porque antes de tudo estarei em paz comigo. E os sistemas e as ideias, as ideologias, as políticas serão importantes ferramentas e nada além, para que nós de fato sejamos o que somos, refletidos nas políticas, na educação, enfim, nas instituições de maneira geral. Não adianta tirar uma e colocar outra, se todas elas são compostas de gente. Mudemos, a começar de mim, de nós mesmos, eu aqui, ó, comigo. E essa mudança se refletirá de maneira subversiva e descontrolada. Onde vai chegar não cabe a mim, mas o simples fato de saber que, de alguma maneira, eu me movimento nesse sentido, já é suficiente para que eu me pacifique e para que a partir dessa paz, no cotidiano, eu faça as escolhas certas, seja votar, ou seja uma profissão, ou seja lá o que for. Que o seu caminho seja iluminado pela sua paz, pela sua consciência e pelo seu bom senso. O nosso programa fica por aqui. Eu agradeço você mais uma vez pela sua companhia.
Daqui a pouco a gente volta, são vários insights no meu canal, tem um monte de anos para você visitar. E me ouça, eu estou todos os dias ao vivo entre 8 e 10 da manhã na webradiovagalume.com. É o Mensagens que Chegam pela Manhã, que é reprisado às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã. Acesse webradiovagalume.com, onde quer que você esteja, e tenha acesso ao nosso programa. Um grande beijo, se cuida, fica bem.